Você está, a partir de agora, no Razão Social, trazendo muita interatividade e conectando boas ideias. E você já sabe, esse espaço é meu, é seu, é nosso, para que a gente conecte sempre pautas positivas. E a gente conhece hoje os nossos convidados, as nossas convidadas, na verdade, e o nosso convidado. Vou apresentar cada uma delas e ele também. Vamos lá, vamos começar pela Jeane Gatti, jornalista e palestrante em pautas sobre sustentabilidade. Jeane, bom dia, seja bem-vinda ao Razão Social. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, Jeane. Mariana Machado, ela é engenheira de produção e cofundadora do Instituto LAR. Mariana, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Cadu. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, viu? E a nossa terceira dama, Márcia Maron, que é psicóloga e psicanalista. Olha, fundamental profissão nos dias de hoje, que a gente está precisando, né? Nesse momento de distanciamento social. Márcia, bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite, Cadu. É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso também. E comigo, aqui nesse bate-papo, outro valete da mesa, João Luiz Barroca. Ele é médico e é especialista em gestão hospitalar e gestão pública também. João Barroca, seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia. Para a gente acordar a essa hora, só por um bom motivo, como estar aqui com vocês, para a gente discutir coisas positivas que levantem, que deem uma outra perspectiva nesse momento. Muito obrigado pelo convite. Bom dia. Verdade, João Barroca, você tem toda a razão. Essa é a nossa missão aqui no Razão Social, exatamente isso, trazer pautas positivas e conhecer um pouquinho do que as pessoas têm feito, né, pelo próximo, ainda mais no momento que a gente vive hoje, lembrando que a nossa produção está em modo especial, cada um na sua casa, respeitando ainda o distanciamento social que é preciso nesses dias de hoje para que a gente mantenha, né, a nossa saúde e a saúde do próximo. Mas tudo vai passar, eu tenho certeza disso, e a nossa missão aqui é essa, trazer essas ideias e conectar pessoas, e a partir de agora eu vou conhecer um pouquinho da história de cada um dos nossos convidados. Vou começar então pela ordem, a Jeane Gatti, que é minha colega jornalista, ela faz palestras também, e muito focada na questão do meio ambiente, que aliás, o último dia 5, sexta-feira, nós comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente. E aí, Jeane, então começo com você. Por que você, além, claro, de ser palestrante da realidade do meio ambiente, está aqui no Razão Social? Olá, gente. É bom lembrar só que o Dia do Meio Ambiente é todo dia, né? Deveria ser todo dia, né? Sustentabilidade, né? Biodiversidade. Nós fazemos parte da biodiversidade, a gente se esquece muito disso. Vamos ter aí tempo para conversar, mas essa questão da gente estar desconectados da natureza, desconectados da nossa natureza e com a natureza. Então, eu sou jornalista, sou produtora de conteúdo também, tenho um blog, Conteúdo que Faz Bem, em que eu escrevo justamente sobre sustentabilidade, isso aí abarca, né, um mundo de temas, também sobre vegetarianismo e meditação. Eu sou facilitadora e voluntária da Escola de Meditação Brahma Kumaris há 10 anos, e assim como todo o trabalho da massa de psicologia, né, a questão da gente buscar alguma meditação, alguma prática de silenciar a mente, é muito importante. E quando a gente fala em sustentabilidade, eu acho que tem também um papel social e voluntário aí nisso, que é a gente cuidar da nossa própria casa, né? Quando a gente pensa que dentre as 8 milhões de espécies no mundo, nós somos a única espécie que destrói o seu próprio habitat, tem algo aí que não está legal, né? Tem algo aí para a gente repensar. E eu acho que a meditação também ajuda nisso, né? A gente, quando se reconecta com a gente, quando a gente se reconecta com a natureza, a gente entende essa interconexão, a gente se ama mais, a gente se respeita mais, e com isso vai amar e respeitar mais a natureza, o outro. Na verdade, está tudo conectado. É verdade, Jeane tem toda a razão. Começamos bem, com o pé direito, com a Jeane Gatti, que já volta para bater um papo com a gente, reconectando com os nossos outros convidados, mas Mariana Machado, engenheira de produção e cofundadora do Instituto LAR. Mariana, fala para a gente por que você está aqui hoje no Razão Social. Vamos lá. Oi, Cadu. Eu acho que eu estou aqui hoje para falar um pouquinho do Instituto LAR, o trabalho que a gente faz voltado para pessoas em situação de rua. No geral, a gente tem uma atividade muito voltada ao construtivismo, né?
a fazer com que aquela pessoa que hoje se encontra em situação de rua retome as rédeas da própria vida, a sua autonomia, através do reinserção no mercado de trabalho, atendimentos psicológicos, atendimentos jurídicos, restabelecimento do vínculo familiar. Mas agora, nesse momento de pandemia, a gente está atuando diretamente com a necessidade mais básica, né, que é a fome. Então, a gente está fazendo distribuições diárias de quentinha e também de cesta básica para pessoas em situação de vulnerabilidade social. É um trabalho também muito importante que eu conheci de perto, né? Estive lá na instituição e vi que, enfim, vocês têm parceiros maravilhosos. É um trabalho realmente que a gente vai poder aprofundar bastante aqui no Razão Social, que também é essa ideia. Então vamos lá para mais uma convidada, a Márcia Maron, que é psicóloga. Márcia, por que você está aqui no Razão Social? Olha, eu tenho uma experiência de 37 anos já em consultório e o que surgiu agora com a pandemia foi, eu fui convidada para montar um grupo, para fazer parte de um grupo de voluntários para atendimento de pessoas que estão precisando nesse momento. Eu chamo assim de pronto-socorro. Eu acho esse trabalho assim muito importante, é completamente diferente do que a gente faz em consultório, que é dar acolhimento a essas pessoas, né, que estão com dor, né, e tentar dar assim um destino possível a essa dor. Né? A dor é muito singular, né? E muitas vezes um único atendimento, porque esse grupo é um atendimento pontual, focal. Muitas vezes uma palavra já vale muito, escutar essas pessoas. Muitas vezes elas retornam, a gente pode atender mais de uma vez, mas muitas vezes a gente precisa encaminhar, né? São casos assim um pouquinho mais graves, a gente encaminha para um atendimento, né? Ou mesmo para um psiquiatra. Mas é isso. Bacana. Bom, é isso. Temos então uma psicóloga aqui também de plantão no nosso bate-papo de hoje. Muito bom saber disso, né? Porque como a Márcia disse, fundamental, ainda mais para quem hoje está em isolamento. Tem muitas pessoas sozinhas, né? Tem muitas pessoas que têm exatamente o isolamento na sua fala principal, ficar sozinha mesmo. Então, quando a gente tem uma pessoa como a Márcia que pode ajudar, e outros psicólogos também, é muito importante. João Barroca, médico, especialista em gestão hospitalar. Vamos lá, João, você tem também, dentro da sua área, uma responsabilidade gigantesca, que é com a saúde, né? Não só a saúde pública, mas também a saúde privada, que você tem experiência também. E aí, João, o que você tem feito? Como é que você tem feito esse trabalho aí? Não é bom. Antes de tudo, queria falar que, né, ouvindo as minhas colegas de mesa, né, já fiquei encantado com essa energia positiva e com a ação do que elas vêm fazendo. Né? A gente sabe que tem muita gente fazendo, mas é sempre bom a gente conviver e ver, né, esse tipo de ação. Bom, eu sou psiquiatra, sou médico, sou psiquiatra, fiz parte da luta antimanicomial, a gente reabriu o Pinel, né, tirou as grades, né, enfim, fez uma abertura e que muita gente até perguntava, você não fica com medo, né, das pessoas saírem? Não, eu fico com medo das pessoas entrarem e fazerem mal a quem tá lá dentro, não é, enfim, das pessoas saírem naquele momento de sofrimento. Foi uma experiência muito rica para mim. Depois acabei passando para a área de gestão, né, fiz gestão hospitalar, fui da coordenação de hospitais do Rio de Janeiro, depois fui ser gestor de uma autogestão, aí já de plano de saúde, para os funcionários do Banco do Brasil. Fiquei em Brasília, depois voltei para o Rio para a agência, para ser diretor, e estou desde lá, então, hoje na ouvidoria. Eu acho que a gente tem uma oportunidade, né? Eu não gosto muito de dizer que grandes problemas, grandes oportunidades, com a gente tendo, né, mais de 30 mil pessoas tendo, né, perdido a vida.
Enfim, eu não consigo achar esse lado positivo de hora nenhuma, mas, enfim, a gente está diante de um momento que eu acho que a gente tem que aproveitar enquanto sociedade, né? Quer dizer, o sistema de saúde mostrou todos os seus problemas. A gente não pode achar que a gente vai... Aliás, eu não quero voltar a ser igual, né? Eu acho que a gente tem que voltar a ser diferente do que era. Mas, então, mostrou os seus problemas. Existe uma coisa que vem sendo uma oportunidade, que é a telesaúde, que também é uma coisa que surge nesse momento e pode ser uma coisa, especialmente para aquelas populações que não têm acesso, né, que possam ter um acesso diferenciado. Claro que é uma coisa para muito debate, mas eu acho que tem esse momento a gente precisa reunir, precisa conversar, porque o ruído na comunicação é muito alto. Então, quando eu ouço falar assim, de paz interna, de ouvir-se mais, de esvaziar a mente, eu acho sensacional, porque é necessário, diante do tamanho do ruído, né, do tamanho do barulho que tem sido jogado sobre nós, né? Quer dizer, barulho da desinformação, barulho do ódio, barulho da violência, como se fosse uma coisa normal. Desculpa, eu estou me estendendo, mas eu vou ficar curtinho. Em 1984, aquele livro do George Orwell fala de uma coisa muito interessante, que é a criação da nova língua, que é uma língua um artifício linguístico que eles usam para juntar e anular as pontas. Então, não tem um homem mau, tem um homem não bom. Você passa pelo manuseio das palavras a dizer, como a gente ouviu recentemente, que violência é paz. Eu não posso achar que isso seja uma coisa razoável. Bom, a gente vai batendo papo, desculpa aí a extensão. Não, e você, o João Barroca, você me deu um bom gancho para a gente reconectar agora com as nossas convidadas, né, e com você também, que é uma coisa que tem sido muito cara para a sociedade, de uma forma geral, que é a questão exatamente do ódio, né, que as pessoas têm levantado, têm se colocado. A gente vem acompanhando essas manifestações que acontecem pelo mundo em relação, né, ao antirracismo, toda essa questão de violência, né, a questão de utilizar da força para ganhar uma discussão. Então, eu queria aproveitar a Giane, aproveitar a Márcia, aproveitar a Mariana também, para a gente, de alguma forma, discutir isso. Por que isso veio? Quer dizer, será que essa pandemia veio para afastar todo mundo e, vamos cada um nas suas casas, de forma afastada, de forma usando a tecnologia, para ninguém se matar de vez, para ninguém se agredir de vez? Como é que vocês veem isso, Giane, Márcia e Mariana? Vou começar com a Giane, então. Vamos lá, Giane. Eu acho que o primeiro aspecto que é importante, esse aspecto que eu falei da gente ter esse senso de pertencimento e saber que estamos todos conectados, né? Quem tinha alguma dúvida, né? Aconteceu lá na China e espirrou no mundo inteiro. Então, né, acabou essa história, né? Estamos todos conectados, né? E a própria pandemia, isso que eu acho que é muito importante, gente. O surgimento da Covid não é novidade nenhuma. Isso já era guardado. Os cientistas falam sobre isso há décadas, né? A Covid é um dos vírus e tem uma lista enorme de vírus previstos para virem com um efeito muito pior. É triste falar isso, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão perdendo entes, né, queridos. Então, assim, mas a humanidade, o nosso estilo de vida nos trouxe até aqui. Né? O João falou, né, como é que a gente vai voltar depois? Não dá para a gente voltar para o normal, para o que era antes, porque o que era antes é que nos trouxe a esse mundo desigual, cheio de ódio, né? A gente destruindo o planeta todo. Então, realmente, a gente fala muito, né? Fica em casa, é importante a gente ficar em casa. Lá na Escola de Meditação Brahma Kumaris, a gente pega muito esse gancho para fique em casa, na sua casa interior. Né? Aproveite esse tempo do confinamento para você tentar se checar mais, para você ficar mais momentos em silêncio. Né? O autoconhecimento é fundamental. O estado do planeta, na verdade, é um grande reflexo do nosso estado interno. Está tudo conectado.
né? Então, eu acho que essa coisa do novo normal, esses movimentos de ódio, né? A gente sabe que o Brasil é um país extremamente racista. Eu acho que a pandemia é uma grande oportunidade para eu me checar e pensar na prática, o que eu posso fazer, o que eu estou fazendo, né? Porque a gente tem que ir para a ação. A gente vive num dos países mais desiguais do mundo. Foi só agora na pandemia que a gente descobriu que tem morador de rua, que tem gente que passa fome, que tem tantas pessoas na informalidade, né? Eu acho que tem uma banalização do mal. Tudo virou normal. Tudo virou normal, né? A violência virou normal, o racismo virou normal. Então, eu acho que realmente a gente, como ser humano, como Jane, sapiens. só te cortar, quer dizer, a Não. morte virou normal, né? Sim, A gente sim, hoje está falando de mais de 30 mil mortes no Brasil, fora se somar isso com o mundo inteiro. E eu fiz um texto recentemente justamente falando se fosse em algum momento, né, que a gente fosse fazer uma referência com queda de aviões, seria talvez muito mais chocante, né? Então, segue daí, por favor. Uhum. Sim, sim. Não, infelizmente o Brasil, por não cumprir o isolamento, né, como deveria, por todas as pressões, etc., a gente, infelizmente, está indo numa direção de ser o primeiro país nos casos. Então, eu acho que vale muito essa nossa reflexão, essa nossa checagem. Claro, tem gente que não pode ficar em casa. Se ficar em casa, vai passar fome. Mas esse senso de pertencimento, de entender que eu preciso cuidar do outro, e para cuidar do outro, eu tenho que cuidar de mim mesma, né? Eu acho que é um momento que a gente não pode levar de maneira leve. É uma situação única na história da humanidade. Somos quase 8 bilhões de pessoas passando por uma situação, não pode falar, está todo mundo no mesmo barco. Não está, porque tem gente que está de transatlântico, tem gente que está de jangada. Mas, assim, o sentimento, os medos, as necessidades, os valores, o retorno ao essencial, é um momento para a gente fazer essa checagem, né? Eu recentemente fiz um artigo, uma entrevista incrível com o Sérgio Besserman, né? Grande ativista, economista, e ele fala, a nossa tribo virou humanidade, né? Tá todo mundo junto, estamos conectados, não dá mais para a gente ter que resolver os problemas de maneira global, né? Racismo nos Estados Unidos, racismo no Brasil. Então, eu acho que é uma grande oportunidade para a gente fazer essa viagem, esse fica em casa interno. O que eu posso fazer para tornar esse mundo um lugar melhor, né? O que me define como sapiens, né? Esse ser, essa espécie mais sofisticada, capaz de um senso de cooperação, como nenhuma outra espécie no mundo tem, né? Por que a gente não é mais cooperativo? Por que a gente não é mais amoroso, né? A nossa essência é o amor. A gente tem falado muito de ódio, né? O João falou do não bom. A natureza do ser humano é bondosa, é amorosa, é altruísta, né? Essa desconexão com a natureza, né? Quando a gente se reconecta conosco e com a natureza, a gente aprecia a natureza, a gente entende toda a beleza e toda a importância que ela tem na nossa vida, né? Então, quando eu falei essa coisa é muito louco, né? Há anos que eu vivencio e escrevo e falo sobre sustentabilidade. Se você parar para pensar, né? O sapiens, a espécie mais sofisticada, né, capaz das coisas mais incríveis, ser a única espécie no mundo que destrói a sua própria casa. É difícil a gente conseguir explicar isso, entender isso, né? Então, assim, as pessoas, voltando um pouco à questão que você falou, do medo, do racismo, da pandemia, eu acho que, e a Mariana pode falar isso melhor, essa questão da solidariedade, né? A gente tem que realmente entender que nós estamos conectados, que a nossa vida só faz sentido quando a gente dá um sentido à vida, né, de fazer desse mundo um lugar melhor. Nós somos seres singulares, ninguém faz nada igual a ninguém. Se todos nós aqui fôssemos jornalistas, ninguém atuaria na profissão da mesma maneira. Então, eu acho que tem uma questão também de um autorrespeito e um senso de responsabilidade. Eu tenho um papel fundamental como agente transformador do mundo que eu quero e do mundo que a gente precisa. O que eu estou fazendo na prática para ir nessa direção, né? Boa. Olha, timaço hoje, hein? Agora a Jane Gatti falou também. Agora, Mariana, aliás, vou passar para a Márcia, a psicóloga hoje do nosso time aqui, para aproveitar essa fala do João Barroca também, que é essa questão do ódio. Eu não sei se você tem percebido isso, ô Márcia, nas suas falas com os seus novos pacientes, né, dentro dessa realidade nova de distanciamento. Você tem percebido que as pessoas estão mais abertas, tem sentido mais essa relação direta com a raiva? Como é que você tem percebido isso como psicólogo?
Olha, de uma maneira geral, assim, está todo mundo vivendo um momento assim a gente pode chamar de catástrofe, né? É como se fosse uma grande catástrofe. E a gente sabe que após as catástrofes, a gente tem oportunidade de transformar muita coisa, né? Eu acho que nesse começo, essa questão da solidariedade começou a surgir cada vez mais, porque estamos todos vivendo uma mesma situação, a gente está vulnerável, né? Mas mesmo com mesmo estando vulneráveis, a gente sempre alguém pode fazer um pouco mais, né? Sempre alguém tem uma palavra a mais para dar, para oferecer. Eu esqueci de comentar aqui que esse grupo que eu pertenço agora, eu já pertencia antes, é um grupo chamado Humanidades, olha o nome. Ele foi criado dentro do Hospital Samaritano, e esse grupo de atendimento voluntário foi de uma psicóloga dentro do grupo Humanidades, então se chama Time Humanidade, né? Então, assim, tem uma troca muito grande, e em relação à questão assim, da raiva especificamente, o que eu sinto nos pacientes, de uma maneira geral, tanto os do consultório quanto essas outras pessoas, né, do grupo dos voluntários, do voluntariado, é como se todo mundo estivesse vivendo um luto muito grande, né? Porque assim, tem as pessoas que realmente perderam, né, seus entes queridos, parentes, pessoas muito próximas, e tem a perda daquela vida, que não tem mais aquela vida. Entendeu? Então, assim, é uma situação de luto que a gente está passando. Assim, perda de trabalho, tem pessoas que perderam seus trabalhos, né? Pessoas que perderam determinadas coisas, saíram das suas zonas de conforto, sabe? Então, eu acho que é um desafio muito grande. E eu acho que quem não aproveitar esse momento, né, para pensar, né, para olhar para si mesmo e pensar em algo diferente, né, porque a gente sabe que tem pessoas aí que estão, isso aí vai passar, estou só esperando para voltar à minha vida. Vai ser muito difícil. Não tem mais aquela vida, né? Boa reflexão também, Márcia, porque é um momento realmente que as pessoas ainda não se tocaram, algumas não se tocaram, né? E outras, quando voltarem para essa realidade, vão dar de bater de frente com uma situação bem, bem, bem difícil mesmo. Mariana Machado, vamos lá para falar um pouquinho do trabalho também que você desenvolve. Você é uma equipe gigantesca, né? Super engajada na questão das pessoas em vulnerabilidade social, principalmente na rua. A gente percebe, o Barroca falou isso, a Giane falou isso, a Márcia falou isso, o aumento da solidariedade. E uma pena que essa visibilidade também, que esse holofote só apareça em situações trágicas, né, em catástrofes. A gente vê isso sempre quando acontece alguma tragédia. Mariana, é resposta de 1 bilhão de euros. Por que isso? Olha, Cadu, acho que você tem muito tempo de estrada também nessa área, trabalhando com projetos sociais, ouvindo muita gente bacana, e eu acho que não temos essa resposta, né? A minha hipótese é que eu acho que, às vezes, quando tem um surto, quando cai um avião, quando alguém chega, tem um tiroteio no meio de uma escola, quando tem alguma coisa assim atípica, as pessoas se sensibilizam. E aí depois aquilo cai no normal, aquilo começa a ser banalizado e as pessoas não se surpreendem mais, né? Por exemplo, aqui mesmo no Brasil, quando a gente via os números da Itália, né, de óbitos diários, a gente ficava chocado. Nossa, como assim? 800 óbitos por dia, 1.000, 1.200, que absurdo. E aí agora isso aqui está acontecendo aqui, na nossa realidade, e a gente vê muita gente falando que não, que faz parte da vida morrer, né? A gente ouviu essa semana uma liderança política falando isso, que faz parte, é o caminho natural da vida. Realmente né? Mas assim, todo mundo quer preservar a sua própria vida, quer preservar a vida daquelas pessoas que ama. A morte tem que ser natural, né? Ninguém... É porque eu sei que eu vou morrer, que eu vou me botar na linha do trem, né? Então, assim... E aí, às vezes, a gente começa a ver o pessoal indo correr na praia, fazendo coisas que não são essenciais,
sabe? Não eram para estar sendo feitas porque as pessoas banalizaram também. Eu acho que está começando as pessoas a cansarem da quarentena e aí banalizar. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu vejo como o colega que falou, né? Não tem lado bom nessa pandemia, não existe lado bom. Mas se a gente puder olhar, assim, uma das consequências positivas que teve foi realmente olhar como a sociedade é boa, né? Como o nosso país é bom, como o pessoal o povo brasileiro é bom e dá as mãos quando precisa. Porque o que a gente viu foram as ONGs, os projetos sociais, o que a gente está vendo, né? Fazendo uma diferença muito, muito grande para as pessoas que estão em vulnerabilidade social, né? Muitas pessoas não conseguiram o benefício do governo, outras pessoas conseguiram, mas a gente sabe que às vezes é insuficiente, né? Tem aluguel para pagar, tem comida para colocar na mesa, gás, enfim. Essa semana a gente atingiu no Instituto Lara a marca de 1.000 cestas básicas doadas nessas 10 semanas de pandemia. Foram mais de 20 toneladas de alimentos já. E, cara, a gente vê assim, situações muito, muito, muito tristes, assim, de pessoas que estão cozinhando no álcool, que voltaram a cozinhar na lenha, uma família com 17 pessoas dentro de casa, sabe? Enfim, mas a parte, se eu posso destacar, assim, uma parte boa foi ver essa onda de amor, de solidariedade, de gente que está dando a mão e que não deixa isso morrer, porque, por exemplo, o Instituto Lar teve muito apoio, sabe? Às vezes como a gente nunca teve antes. E aí a gente vê que a gente está tendo esse alcance de toda semana a gente garantir colocar 100 cestas básicas na mesa de famílias, né, que precisam, para a gente todos os dias no mesmo lugar, a gente poder oferecer 100 quentinhas para quem está na rua. A pessoa sabe que ali vai ter uma refeição certa, vai ter um jantar certo, né? Para a gente é gratificante, assim, né? A gente queria que não tivesse vivendo essa situação, que a fome não existisse e que a gente não tivesse nenhum número, que o nosso trabalho não fosse necessário. Mas que bom poder ajudar, né? Já que ele é necessário. Que bom que a gente pode ajudar e aliviar um pouquinho o sofrimento de quem precisa. Mari, você falou... Desculpa, por favor, Giane, vamos lá. Aproveitando essa coisa que a Mariana falou e do voluntariado, da solidariedade brasileira, eu acho que as empresas têm um papel fundamental em estimular e desenvolver o voluntariado. O Brasil, gente, me desculpa, comparado com a Europa, com o próprio Estados Unidos, assim, nos Estados Unidos, você não ser voluntário, né, é exceção. Na verdade, as empresas, elas cobram, elas olham no currículo, você tem que ter, já faz parte da cultura, né, que eu quero dizer. Então, eu acho que as empresas têm um papel fundamental, né, para que justamente não pare agora, para estimular o voluntariado nas mais variadas áreas, né? Eu colaboro eu sou voluntária de uma ONG de educação e que justamente funciona à base de parcerias com voluntários das empresas. Então, isso é provado, é estatística, né? As empresas que têm funcionários voluntariados que genuinamente estimulam isso, que a liderança realmente compra a ideia e participa, você tem funcionários, colaboradores mais felizes, mais engajados, mais produtivos. Então, quer dizer, é bom para a empresa e é bom para o mundo, né? Eu acho que é bem importante essa questão do desenvolvimento do voluntariado. E aí, aproveitando o gancho que a Mariana falou também da fome, quando a gente aproveita esse período de pandemia para fazer uma reflexão, uma autochecagem ainda agora para a sustentabilidade, né? A gente tem no mundo, gente, um desperdício anual de 1,3 bilhão de alimentos. Praticamente 30% de tudo que é produzido no mundo é desperdiçado. 1,3 bilhão de alimentos desperdiçados, 1 bilhão de pessoas passando fome. Tem uma conta aí que não fecha, né? E o brasileiro é a cultura da fartura, né? A parte alimentar, quanto é, dona Giane? A gente tem no mundo, anualmente, cerca de 1,3 bilhão de alimentos desperdiçados. E temos 1 bilhão de pessoas passando fome. Então, era uma conta que estaria facilmente resolvida, né? Ainda ia sobrar alimento, né? Que beleza. Só que a gente desperdiça demais, né? Todo alimento tem esse ciclo e ele é desperdiçado em várias etapas do ciclo de vida dele. Mas a gente, no Brasil, desperdiça muita comida.
A gente não planeja bem as compras, tem essa coisa da fartura, tem que sobrar, não pode faltar, não acondiciona direito, não planeja a quantidade de comida que vai cozinhar. E tem um aspecto aí, indo mais para a sustentabilidade, gente, que eu acho que é importante. A gente sabe sobre a mudança climática, precisamos reduzir as emissões de CO2. Todo o alimento tem uma pegada de carbono. Ele leva, ele gasta, ele emite CO2 para ser fabricado, né? Seja na agricultura, seja onde for. Então, a gente jogando comida fora, a gente também está ajudando a emitir mais CO2, quando a gente deve ir no caminho contrário. O alimento também tem uma pegada hídrica, todo alimento gasta água, e muita água. Muita Se a água. gente falar, então, da agropecuária, né? 1 quilo de carne leva 15 mil litros de água para ser feito. Então, a gente precisa realmente... Quando a gente fala em sustentabilidade, a própria palavra já fala, né? Levar uma vida sustentável, que se sustente, que possa durar, né? Se a gente pensar que em 2050 seremos 10 bilhões de pessoas para alimentar no mundo, se já tem fome agora, né? Que não somos nem 8 bilhões, que dirá colocando mais 2 bilhõezinhos aí na conta, né? Então, realmente, a gente precisa ter essa atitude, né? Entender o nosso impacto no planeta, e não dá para desperdiçar comida no país onde tanta gente passa fome, né? Não dá. Muito bem colocado pela Jeane. Agora, João Luiz Barroca, nosso médico convidado, especialista em gestão hospitalar. Dá para desperdiçar saúde, João Barroca? Pois é, essa é uma boa pergunta, né? Eu queria voltar um pouquinho no que a gente estava falando, não é, antes, porque eu acho que tem alguns dados que a gente talvez não se dê conta, e para lançar também essa falsa dicotomia entre a saúde e a economia, o desenvolvimento econômico, né? Quer dizer, eu acho que tem uma colocação feita que, na verdade, é imprópria, porque, né, as pessoas precisam estar vivas para consumir ou ir trabalhar. Então, se elas não estão vivas para consumir ou ir trabalhar, é claro que a economia vai sofrer em si. Ou seja, a economia já vai sofrer em si com essa questão da pandemia. E no Brasil, a gente tem problemas estruturais graves, né? Como, por exemplo, 50% dos lares não tem saneamento básico. Água tratada também vai pela mesma quantidade. E isso é absolutamente básico, né, para você ter um pouco de saúde. Eu disse atrás que a gente tinha uma lição a aprender, que é ver o esgarçamento do nosso sistema de saúde e onde estão as falhas. Hoje, por exemplo, a gente não consegue mais o que conseguia há um mês e meio atrás, que são as informações. Então, ou seja, é difícil você ter uma fonte que você possa dizer, não, essa fonte, o sujeito vem mantendo a mesma metodologia desde sempre. Porque, inclusive, há mudanças muito agudas em relação a isso. E voltando, eu acho que esse tema da sustentabilidade, ele está conectado, e aí se falou dos Estados, né, europeus, eu acho que a gente tem que pensar um pouco no papel do Estado enquanto importância do bem-estar social. Eu acho que uma civilização, ela se mede, eu dizia isso no Pinel, como ela trata os loucos, os bêbados e as crianças, né? Quer dizer, mas como ela faz como é que a gente vai enfrentar isso enquanto Estado? Quer dizer, a gente deu um passo atrás, digamos assim. A gente agudizou as questões que já são muito presentes, né? Quer dizer, não, porque esse morador de rua vai continuar sendo morador de rua, então não preciso dar muita bola para ele. Esse sofrimento que está tendo agudo de uma determinada comunidade, não, para quê? A ideia de que cada um faz o seu destino, né? Não, eu consigo. Se eu conseguir, por que o fulano não consegue? Entendeu? Ela anula o pertencimento que o estado de bem-estar social aponta para a gente como saída, né? Quer dizer, o que a gente pode fazer enquanto comunidade e não
independente das ações, claro, importantíssimas, individuais, mas a gente tem aí um futuro pela frente, né? Quer dizer, e aí a gente tem que parar e pensar assim, bom, ok, em quem que eu vou votar, por exemplo? Qual é a agenda que essa pessoa tem para a sustentabilidade, tem para a saúde? Quer dizer, explicitar, se não explicitar, pelo menos o meu voto não leva mais, né? Quer dizer, eu acho que a gente tem... não, isso é fazer política partidária? Não, não é fazer política partidária, não, é ter consciência cidadã. Afinal de contas, a gente precisa ter, a gente não vai conseguir dar tudo subitamente, conseguir com uma infraestrutura, não, a gente vai ter que eleger publicamente as nossas prioridades. Eu falei de algumas aqui, por exemplo, da saúde, do saneamento, né, que não dá voto, né? Saneamento é cano debaixo do chão, né? Mas, quer dizer, a obra que tinha que fazer para aquele negócio verde que estava entrando na água, que eu esqueci o nome. Da SEDAI, né? Isso, da SEDAI. Eu li no jornal que as obras foram suspensas. Simplesmente agora, no meio, sem uma nota de rodapé, foram suspensas as obras. E aí? Qual é a água que a gente vai beber? Né? Quer dizer, a gente, todas as pessoas, pensando em estados, quando as pessoas falam, não, nos Estados Unidos não tem bem-estar social. Claro que tem. O Medicare, o Medicaid, é o quê? Né? Quer dizer, e o voluntariado mesmo lá é difundido na alma do povo anglo-saxão. O que eu queria levantar, Cadu e amigas, né? Quer dizer, para além desse ponto, onde é que a gente está inserido? Né? Para onde a gente quer ir? Né? De que maneira a gente vai chegar lá? Se a gente não responder a essas perguntas, talvez os elementos da cisânia, né? Eu acho que a Márcia foi muito feliz quando falou dos consultórios e falou da tristeza. Acho que há um ressentimento enorme, há a sensação de catástrofe e as pessoas acabam se polarizando de um jeito assim, pô, esse cara está me atrapalhando, né? O sujeito morre atrapalhando o tráfego, é um pouco né, essa história. Então, eu acho que a gente pode, e eu não estou aqui falando nada de demais, eu acho que a gente pode e deve, a partir da saúde, né, porque sem a saúde a gente não vai conseguir fazer as outras coisas, a partir de modelos de saúde que a gente confie, queira, construa, gaste, saiba onde está gastando. Eu não vou afirmar que ninguém roubou nada, mas essa hipótese de ter a ver algum tipo de desvio em hospital, de campanha, é um negócio inacreditável. Então, mas eu acho que a gente elegendo as prioridades, botando as coisas, a gente passa, inclusive, de forma mais fácil do individual para o coletivo, né? Verdade. Enfim, falei demais. Desculpa. O nome, não, aqui ninguém fala demais, já falei, aqui a gente tem que aprofundar as nossas ideias, aprofundar a temática, e o nome que você estava na dúvida, assim, fugiu a memória, né? Porque também ninguém é de ferro, a nossa memória nesse momento de pandemia também. Depois eu até vou perguntar isso para a nossa psicóloga aqui, se faz parte de fugir tantas coisas das nossas memórias, apesar de ser uma coisa ruim, é bom nesse caso, né? A geosmina, que é um produto que estava lá entrando na nossa água, que deu aquele odor e aquele sabor não muito agradável. Mas, obrigado, João Barroca, nosso médico aqui convidado, falando sobre o desperdício também da relação com a saúde. Dona Márcia Maron, nossa psicóloga, desperdício emocional. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Nossa, tem tanta coisa. A gente está desperdiçando muita emoção, né? Nossa, e como? É uma coisa assim curiosa, né? Essa coisa do isolamento tem um excesso, né? Da falta de convivência com o outro e um excesso da convivência com o outro dentro de casa, entendeu? Então, assim, os relacionamentos, né? As brigas
casais, famílias. Então, assim, por um lado tem essa falta da convivência com as outras pessoas e, por outro lado, tem um excesso dentro de casa. Os espaços, né? Isso a gente está falando, assim, de qualquer tamanho né, de moradia, né? É um outro tipo de espaço, aquilo que um ocupa, né? Então, assim, as emoções estão afloradas, né? Tá tudo muito à flor da pele. Eu acho que quem já vivia sob estresse, sob pressão, ansioso, isso aumentou muito, né? As crises de pânico aumentaram assim demais. Medo, né, muito grande, incertezas, não poder fazer nenhum tipo de planejamento, a não ser assim para o dia seguinte, né? Então isso tudo tá mexendo muito com a saúde, né, mental e que acaba indo, né, para o físico, né? Então todas essas reações corpóreas que a ansiedade traz para as pessoas. Eu esqueci, me lembrei de comentar, quer dizer, esqueci de comentar antes, me lembrei de comentar, que a gente também, depois do primeiro mês, né, de atendimento voluntário, alguns profissionais de saúde começaram a ligar para a gente, os que estão muito à frente, né? Então eu atendi assim alguns técnicos de enfermagem que estavam vendo os seus colegas morrerem, alguns tendo que entubar os seus próprios colegas. Então, eles estavam completamente congelados, né? E numa crise até ética, do tipo, eu prometi que eu escolhi isso para poder cuidar do outro. E como é que eu não consigo agora? Né? Então, são questões assim a se pensar, né? Alguns, inclusive, precisaram pedir um afastamento porque precisaram cuidar de si, né? Aquela coisa, você precisa primeiro cuidar de si para você poder cuidar de alguém, mesmo numa situação onde estamos todos fragilizados, né? Muito bem colocado também, Márcia. Deixa eu agora passar para a Mariana Machado, porque tem a ver a questão do desperdício da saúde, a questão do desperdício do alimento, também, claro, a questão do desperdício do psicológico com as pessoas hoje que vivem nas ruas, né, que têm a necessidade, de alguma forma, de buscar apoio, como é o trabalho que a Mariana desenvolve junto com a turma toda lá do Instituto Lar. Mariana, como é que você tem lidado com essa questão também do desperdício, né? Quando a Jane traz para a gente, o João traz para a gente também, a Márcia, de tantas coisas e que faz tanta falta para quem mora na rua. Olha, eu vou te dar um depoimento pessoal desde que eu comecei a ajudar, assim, né, pessoas em situação de rua. Eu me tornei uma pessoa muito, muito, muito mais consciente. Isso começou lá em 2015, assim, né? Porque a gente sabe, né, eu sempre soube que eu sou uma pessoa privilegiada, né? Eu tive a oportunidade de estudar em boas escolas, eu sempre me senti amada pela minha família, eu sempre tive amigos. Então, assim, eu cresci com uma rede de afeto e de condições mesmo de suporte educacional e financeiro muito confortáveis. Então, eu sempre soube que era privilegiada. Agora, quando você começa a lidar assim com histórias, né? Deixa de ser aquela pessoa que está na calçada, porque o Instituto Lar faz isso. Agora a gente está fazendo esse trabalho assistencialista da comida, mas assim, na vida, no nosso dia a dia, é além disso. A gente se envolve com a história daquele assistido que está ali, né? E vê que assim, a pessoa não está na rua por um motivo só, né? São muitas as questões que levam aquela pessoa para a rua. E aí eu me tornei uma pessoa assim tão mais consciente, sabe? De dar tão mais valor a tudo que eu tenho e evitar desperdício. E aí a gente começa a conhecer outros trabalhos tão bonitos, que tem uma rede tão incrível de população de rua nessa cidade, que às vezes a galera nem sabe, mas, por exemplo, tem um trabalho lindo do Gastromotiva, que todos os dias eles fornecem refeições para pessoas em situação de rua. E o Instituto Lar é uma instituição parceira, uma ONG parceira. Então, toda semana, toda quarta-feira, a gente tem a oportunidade de levar a galera lá.
E as refeições, elas são feitas com o que seria desperdiçado de restaurantes. Então, o cardápio nunca é a mesma coisa, porque toda vez varia, né, o que está sobrando lá nos restaurantes, nos hortifrutis, nas redes de supermercado. E aí eles fazem ali uma refeição muito incrível, sabe? Com entrada, prato principal, sobremesa. E, às vezes, nos atendimentos sociais que a gente faz na instituição, a gente vê, assim, a galera usando camisa de time, de escola, todo mundo feliz, só por estar usando uma muda de roupa limpa, sabe? Em bom estado. E, enfim, eu acho que a gente... essa cultura do consumo e de usar as coisas desenfreadamente, sem também pensar quem fez aquilo, quem produziu aquilo. Será que foi um trabalho justo? Será que a pessoa lá da ponta que costurou essa roupa ganhou dignamente para fazer isso, né, isso que eu estou vestindo agora? Então, quando a gente para de pensar as coisas isoladamente e vê que tem uma rede muito grande em tudo que a gente faz, em tudo que a gente é envolvido no outro, eu acho que a gente começa a ver as coisas com outro olhar, a dar um outro valor para tudo, e acho que é por aí, assim, eu acho que, na verdade, esse foi o meu maior privilégio da minha vida, assim, ter Muito tido bom. tão jovem essa oportunidade de olhar para o outro. Bem, eu queria colocar para os nossos convidados e para as nossas convidadas aqui agora uma palavra que vem me chamando muita atenção, que é a questão da dignidade. A gente fala muito de empatia, a gente fala muito da questão da solidariedade, mas eu tenho pensado muito na questão da dignidade. A gente vai usar mais essa palavra depois que tudo isso passar e voltar a um normal diferente, a um normal, enfim. Queria saber da Giane. E aí, Giane? Eu espero que sim, eu acho que espero que sim, que a gente use mais essa palavra. Eu acho que a gente não controla os outros, se os outros vão mudar, não vão mudar, a gente deve focar na gente, na nossa transformação, e dignidade está completamente conectada com sustentabilidade. A gente falar em sustentabilidade, a gente está falando dos 17 ODS, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a Agenda para 2030, que fala justamente de todas as condições que levam a todo mundo ter direito a uma vida digna. Água, o Barroco falou, né? A gente tem 100 milhões de lares sem tratamento de esgoto, 35 milhões de pessoas no Brasil não têm água tratada. A gente tem 209 milhões de pessoas e mais de 220 milhões de celulares. As pessoas estão andando com celulares dentro do esgoto. Então, vida digna, educação, água, saúde, né? Oportunidades, igualdade de gênero, cidades limpas, oceanos limpos, biodiversidade preservada. A dignidade está completamente conectada com o mundo que a gente precisa, e eu acho que a gente tem que muito pensar nisso, né? É no coletivo, né? O Barroca falou das ações individuais, mas a gente tem que pensar coletivo, a gente tem que aprender a votar em pessoas que levem a sustentabilidade a sério. Eu tenho que olhar para a pessoa do lado. Vou dar um dado para vocês que é muito assustador. No Brasil, 10% das pessoas mais bem remuneradas, a riqueza de 10% das pessoas mais bem remuneradas equivale à renda de 52% da população. Se a gente leva esse dado para o mundo, 2.153 bilionários no mundo correspondem à renda de 60% da população. Isso não é um mundo digno, isso é um mundo estupidamente desigual. Eu tenho certeza que nenhum de nós quer viver num mundo como esse. Então, sim, vamos pensar na dignidade, vamos tentar dar mais dignidade à vida dos outros. Quais ações que eu posso ter? Eu acho que é o momento da gente não subestimar o nosso poder, a nossa capacidade de agente transformador, enquanto colaborador de empresa, enquanto cidadão, enquanto vizinho, enquanto consumidor. Está na hora da gente assumir esse papel de protagonista. Não adianta a gente ficar em casa sentado reclamando, querendo um mundo melhor. A gente tem que agir para que esse mundo seja melhor. E dignidade faz todo sentido, uma vida digna para todo mundo. Está aí a Giane Gatti, jornalista, palestrante. E agora é hora da nossa psicóloga, Márcia Maron, dignidade. Queria que você
falasse um pouquinho sobre isso. Assim, a dignidade está muito ligada, né, aos nossos valores, né? Aos exemplos que a gente pode dar, está ligado a caráter também. Eu acho que é o momento, né, de pensar e repensar o papel da gente, né, no mundo. Aí eu não falo no mundo de uma maneira geral, mas no seu mundo, junto aos seus próximos, né? E isso vai fazendo assim uma rede, que eu acho que é isso, né? Porque muita gente fala assim: "Ah, mas o que adianta eu pensar assim ou eu fazer assim? Isso não vai ter interferência?" Claro que tem. Claro que tem. Gigante, né? Tem uma interferência no seu núcleo, outras pessoas, né? E isso vai crescendo, né? Uma rede enorme. Então, é o seu papel, é repensar, eu acho que é uma tomada de consciência. Boa. João Barroca, e aí? Eu associo dignidade à cidadania. Né? Quer dizer, eu acho que o link, quando você acabou de perguntar, e já vinha perguntando, eu fiquei pensando, mas o que define para mim? É você ser cidadão, é você poder ter a sua voz escutada enquanto cidadão. É você fazer diferença entendendo que o Estado, através dos governos, presta serviços a você. Então, você tem todo o direito de reclamar sobre aquele serviço. Você tem todo o direito de influenciar nas pautas das instituições. Você não é uma... não, isso é uma anomalia. Não. Cidadania é a participação. A cidadania é ter a sua voz acolhida, é receber um retorno, né? Especialmente dos governos que representam o Estado. Existem instituições de Estado que essas mais ainda têm que devolver, ou seja, preservar, né, de uma maneira equânime a ideia da cidadania. Quando eu falo de equidade, eu falo dar mais a quem tem menos, não é? Ou seja, dar mais a quem tem uma condição vulnerável maior. Eu acho que essas pessoas, quando são bem tratadas, a gente acabou de ver filas e filas para você ter alguns direitos seus, você ir lá pegar a sua ajuda, que isso aconteceu no mundo todo. Não é uma exclusiva, não é uma jabuticaba, né? Agora, na hora que houve uma exigência de que aquelas filas fossem organizadas, isso para mim é cidadania, né? Ou seja, houve um pouco de distância, houve você abrir um pouco antes para fechar depois, é você ter a voz do cidadão. E a voz do cidadão não é a voz do consumidor. A voz do cidadão, ou seja, consumo é imediato, eu quero agora, eu quero para mim, né? Eu não quero para os outros, eu não quero saber. Já a cidadania, não. Cidadania aponta sempre para um futuro, né? E eu quero não só para mim, mas para os outros, para todos aqueles que estão na fila, entre aspas. Então, eu acho que a cidadania concentra para mim a palavra uma série de valores que eu acho que a Márcia falou, né? E concentra o essencial. É o cidadão se apropriar do seu lugar dentro da sociedade. Muito bom. Eu acho que você agora abriu um leque para a Mariana falar agora 2 horas, se ela quiser, em relação a essa questão da dignidade, né, da cidadania, e principalmente porque acho que Mariana, como boa parte de nós também, a gente sabe o que é viver sem essa dignidade, o que é viver sem essa cidadania. E aí, Mariana? Olha, Cadu, eu acho que esse grupo aqui está muito especial, porque para mim também eu entendo cidadania percolando tudo isso que a galera falou, né? Eu entendo que cidadania está relacionada com os nossos valores, né? Ser cidadão não é ser uma pessoa que nasceu em um determinado país, né? Eu não sou um cidadão brasileiro só porque eu nasci no Brasil, mas assim, eu sou respeitado enquanto cidadão, né? Eu acho que cidadania para mim é
dignidade para mim é assim, você ter direito à moradia, né? Esse é um dos pilares, é uma coisa que eu luto muito para que todo mundo tenha direito à moradia. Comida na mesa, acesso à educação, acesso à saúde, ser respeitado também na terceira idade. Eu acho que dignidade está muito associada a respeito, né? A entender as necessidades básicas do ser humano e respeitá-las, e fazer com que as pessoas tenham acesso a isso, né? Essas necessidades básicas. E até gostaria de fazer assim, uma ponderaçãozinha quando as pessoas falam comigo, assim, né, morador de rua, eu gosto muito de falar sobre isso, que na verdade no lar, e as pessoas que trabalham com pessoas em situação de rua em geral, a gente gosta de usar mais o termo de situação de rua, que a gente entende isso como algo transitório, né? Porque quando a gente crava ali morador de rua, a gente está falando que aquela pessoa pertence àquele lugar, ela pertence à rua. E a gente não acredita nisso, né? A gente acha que a rua não é casa de ninguém, né? Então, que a pessoa tem direito a uma moradia e que ela está passando por uma situação de rua, é uma coisa transitória. Então, eu acho que dignidade também tem a ver com isso, com a forma como a gente coloca, se expressa e tudo. Belo giro com vocês. Né, Cadu? Vai, por favor, Barroca, pode complementar aí. Indo ao encontro do que ela estava falando, como as palavras são importantes. Né? Quer dizer, o cuidado que a gente tem que ter, quer dizer, quando você fala alguma coisa, porque você pode estar significando o outro em algum lugar, ou seja, ou dando a entender que ele não está numa situação de rua, ele é um morador de rua. Ou seja, que ele não está né, um analfabeto, que ele é um analfabeto, né, que ele é uma pessoa que não tem direitos. Você vai, enfim, colocando e repetindo isso, e isso acaba sedimentando e definindo, para nosso desespero, muita gente. Era só essa complementação que eu achei brilhante que você falou. Não, e é muito oportuno isso no momento que a gente está vivendo justamente essa questão, né? Do ser racista contra o ser antirracista. A sociedade está se colocando nessa posição agora, né? Nesse poder de fala também. Então, isso também, enfim, tem ajudado bastante a gente ter essa reflexão. Queria que a Jeane falasse um pouquinho como é que foi essa semana, né? Ela já falou que não pode ser só um dia que a gente faz referência ao Dia Mundial do Meio Ambiente, mas todo dia deveria ser Dia Mundial do Meio Ambiente. Mas a programação, como é que você vê essa programação no mês do meio ambiente, no momento em que o próprio ambiente, né, Jeane, ele está mostrando uma certa transformação, já que o impacto sofrido por ele com o ser humano tem sido menor, e isso mostrou algumas coisas diferentes para as pessoas, né, Jeane? Nossa, eu acho que é triste, mas que a gente consiga transformar essa tristeza em algo bom. Se a gente parar para pensar, pensa nisso, gente. Os bichinhos estão aproveitando a nossa ausência para saírem, para serem felizes, né? Eles estão voltando a frequentar lugares que eles não iam. Gente, eu acho que é muito emblemático, né? Assim, a mensagem que eles passam. Então, cabe a nós a gente entender, enquanto fazendo parte desse ecossistema, né? Entender o nosso impacto. Esse, assim, é quase um mantra na minha vida. Essa semana toda eu postei, né, vídeos, pequenas pílulas, foi muito demandada para lives e tal. É claro que eu adoraria que é bacana aproveitar esse espaço para conscientizar as pessoas, plantar uma sementinha, né, que a gente tenha mais consciência do nosso impacto diário no planeta, porque são coisas que a gente não percebe, né? A nossa pegada de carbono, né? Na comida, né? No uso da eletricidade, da internet, da roupa, né? Isso aqui, esse aparelhinho aqui chamado de smartphone, isso aqui é uma tabela periódica, isso aqui é responsável por tantos problemas socioambientais, inclusive de refugiados no Congo, por exemplo, né? A Mariana falou sobre a roupa, né? De onde que vem essa roupa? Tem trabalho escravo? Quais são as condições das mulheres que fazem essa roupa lá na Indonésia? Olha a pegada de carbono para a roupa vir da Indonésia, lá da China. Então, é importante a gente entender que todo o desenvolvimento, revolução industrial, internet,
todas as maravilhas, todas as melhorias na vida, né? Apesar dos problemas que a gente enfrenta hoje em dia, a gente vive melhor, as pessoas morrem menos, as pessoas têm mais saúde, enfim, uma série de vantagens. Só que isso custou caro, né? E agora a gente está precisando rever essa conta. E é sempre um exercício diário que eu faço. Como é que você fala sobre isso de uma maneira que não seja chata, que as pessoas não virem a cara, né? Que entendam que a sustentabilidade faz parte da nossa vida, que os animais, a biodiversidade, né? A própria questão da Covid, né? Foi nosso estilo de vida que trouxe esse vírus, né? Que veio de animais silvestres, né? Tem um dado da WWF, da ONG, que é assustador, gente. Em 40 anos, nós acabamos com 60% dos animais vertebrados do mundo. Em 40 anos. Então, assim, eu acho que é importante a gente ter as informações para entender o nosso impacto e entender todo o nosso potencial de fazer coisas completamente diferentes do que a gente vem fazendo. Né? Eu acho que sim, isso requer uma análise, isso requer que a gente faça alguns sacrifícios, que a gente mude alguns hábitos, mas eu acho que tudo é uma questão de motivação, de dar sentido. Né? Pegando a questão da Mariana, falando das pessoas em situação de rua, num dos vídeos dessa semana eu postei sobre a questão da coleta seletiva, que é um pequeno gesto, né? Mas se a gente parar para pensar que a gente tem 1 milhão de catadores no Brasil e temos mais de 13 milhões de desempregados, e se a gente entender que esse material reciclável não é lixo, é luxo, é riqueza, o Brasil perde 8 bilhões em jogar fora, né, nos aterros, nos lixões de material que é matéria-prima, que não deveria ser jogado fora. Se a gente pensa, poxa, tudo bem, não estou muito ligada em natureza, tenho preguiça, mas se eu parar e entender que eu estou fazendo isso, dando uma fonte de renda a uma família, isso tem um papel, isso tem uma importância, isso é uma motivação, isso dá sentido ao ato de fazer a coleta seletiva. Então, eu acho que a gente realmente está num momento da história da humanidade da gente dar sentido às coisas que a gente faz. A mudança climática, gente, não é daqui a 20, 30 anos, meus filhos, meus netos. Não, a mudança climática está acontecendo agora. O ser humano vai viver num mundo muito difícil e complicado. Né? Problemas de temperatura, ondas de calor, enchentes, falta de alimento. Vai acabar com a humanidade? A humanidade está indo a uma maneira de viver no mundo muito difícil e muito sofrida, e a gente tem como mudar isso, né? Então, essa mudança de chave, né? Como é que eu posso perceber o meu impacto no planeta e como é que eu posso mudar esse meu impacto? Eu acho que nós somos seres grandiosos, nós somos seres humanos, estamos aqui para grandes feitos, estamos aqui para impactar positivamente a vida do outro. Então, eu acho que isso é uma grande motivação, né? Acordar de manhã, o que eu vou oferecer, como eu vou oferecer o que eu tenho de melhor ao outro, ao planeta, aos animais, né? E eu gosto sempre de lembrar as pessoas quando a gente fala assim, nossa, estamos destruindo o planeta. Tem uma piadinha dos ambientalistas ativistas, os dois planetinhas se encontram. Um planeta verdinho, fluorescente, maravilhoso, e um planeta cinza, todo lascadinho, tadinho. E o verde pergunta para o cinza, poxa, o que aconteceu com você? Não imagina, peguei um negócio horrível, uma doença chamada ser humano. Aí o verdinho, jura? Conheço isso, já tive, mas passa rápido. Porque a natureza, a vida do planeta está aqui há bilhões de anos. A gente chegou, né, aos 45 do segundo tempo. Então, se a gente tiver um pouco mais de humildade e um pouco mais de responsabilidade, eu acho que isso pode gerar grandes mudanças na nossa vida. E não pensa no outro, não adianta, o outro não faz, não vai ter jeito, não. Eu controlo o que eu faço, eu sou responsável pelas minhas escolhas. Então, eu faço o que eu acho que deve ser feito. Se o outro faz, ok. Se ele não faz, também ok. E eu sigo a minha vida. É importante a gente ter esse senso de responsabilidade e pertencimento. Né? Eu faço o máximo que eu puder para transformar esse mundo num local mais sustentável e menos desigual. E aí você fala, outra fala brilhante também, e você fala dessa realidade, e aí eu faço uma correlação com a questão dos influenciadores, né? Que agora virou moda todo mundo querer ser influenciador. Eu prefiro usar a palavra aí, como Mariana falou, né, da situação de rua e não de morador de rua, eu prefiro falar de inspiradores. Eu acho que essa sua fala muito isso, né? Da questão da inspiração. Se eu estou fazendo e eu inspirei uma pessoa, eu estou feliz a beça. Márcia, eu quero trazer para você, como psicóloga, o João Barroca falou também no início do programa sobre a telemedicina.
E aí queria aproveitar de você que a gente já fez aqui alguns programas, já falamos várias vezes sobre o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que faz um trabalho belíssimo, né, relacionado com atendimento não presencial, por telefone, mas também com atendimento presencial. Você acha que pode vir aí, né, um outro modo de trabalho e abertura também de mercado para os psicólogos? E aí, coloco uma outra pergunta em paralelo. O risco das pessoas também que vão buscar esses profissionais caírem em ciladas. Então, assim, pode ser um outro modo de trabalho que vai ajudar outras pessoas de forma mais fácil, porque você sabe, né? O psicólogo trabalha em um ambiente mais restrito, em consultório e tudo mais. Como médico também. Você acha que vai mudar um pouco, vai quebrar um pouco esse paradigma também, ô Márcia Maron? Eu acho que muita coisa vai mudar, assim, já está mudando, e eu acho que a gente está no durante, tá? Teve o antes e a gente está no durante ainda. O depois a gente vai vendo como é que fica. Então, por exemplo, alguns exemplos. Eu já atendia algumas pessoas que viajavam, estavam fora, né? Eu já atendia, fazia atendimento online. No dia 15, 16 de março, né, quando começou o confinamento, eu parei de ir ao consultório e mandei uma mensagem para todos os pacientes dizendo que... Então, assim, as mais diversas reações, né? Alguns disseram, não, vou esperar acabar isso, depois eu te procuro. Outros, mas como é que vai ser vídeo? E eu deixei isso tudo muito em aberto, ou vídeo, ou áudio, como a pessoa se sente melhor. Por incrível que pareça, as pessoas assim mais tímidas quiseram utilizar, mais tímidas pessoalmente, né, quiseram fazer com vídeo, outras que já estão comigo há anos, escolheram não fazer só por voz, porque é uma ligação, né, essa coisa da... E uma coisa assim, importante em relação a isso a gente está presente, entendeu? Através da imagem, através da voz, né? Existe uma presença, né, que a gente não pode tocar, mas a presença está ali. Eu acho que isso é importante. Acho que vai ter uma mudança enorme, a gente vem discutindo isso através de palestras, e que eu tenho participado, e tudo, com grupos também de psicólogos e psicanalistas. E os próprios conselhos, né, Márcia? Também devem estar discutindo isso também. Isso. Não, os conselhos já tinham aprovado isso. Você precisa apenas fazer uma inscrição para atendimento, para ser reconhecido e tal. Isso existe já. Agora, como tudo, né, tem sempre aquelas pessoas que vão fazer mau uso, né? Então, por incrível que pareça, assim, eu até agora, nos atendimentos voluntários, assim, de pessoas que eu nunca vi na vida, eu não tive nenhum problema, nenhum trote, nada assim inadequado, sabe? Nada. E essas pessoas também estão sem saber quem é que vai estar atrás, ali do outro lado, né, para ouvi-las. Então, no início, é muito assim, o contato é apenas pelo WhatsApp, escrevendo, mensagem, e com o tempo, aí eu até falo assim, eu posso te mandar uma mensagem de áudio, porque aí quebra um pouquinho, aí depois que me escuta, a pessoa vai ficando mais, né, vai se soltando mais, e isso vai acontecendo. Mas, assim, ainda não dá para dizer, mudou muito. Pegando o gancho da Giane, falando sobre ambiente, né, o meio ambiente, quer dizer, o meu ambiente de trabalho mudou completamente. Então, os pacientes estão dentro da minha casa, né? E como eu estou passando pela mesma situação que eles, tem sempre aquela pergunta, eu acho assim que humanizou, vamos dizer assim, humanizou, né? Os médicos, né, de uma maneira geral, que talvez ficassem num lugar assim, né, mais, né, naquela posição meio num pedestal, eu acho que igualou nesse sentido que a gente está passando pela mesma situação, e as pacientes sempre perguntam, e aí, tá tudo bem? Sabe, coisas que, né, você está no consultório atendendo, as pessoas não estão sabendo, né, que você tem determinadas dificuldades, que você também sofre por algumas coisas. Nesse momento, isso é um gancho, né, porque a gente está igual, está todo mundo vivendo a mesma coisa. Então, assim, o ambiente mudou, então isso foi difícil. Sempre eu tento atender no mesmo lugar, mas algumas pessoas sempre falam assim, porque aquele quadro ali, mas isso aí acaba sendo um início de algo, né, que produz. Então, é isso, não sabemos ainda. Muito legal. Mariana, fala um pouquinho do seu projeto também, do Instituto Lar, que eu sei que
A gente falou muito pouco dele, você já falou da questão das pessoas em situação de rua, mas uma coisa que eu admiro bastante, que é o projeto que vocês fazem de reinserção, né, desses moradores de rua, não, dessas pessoas em situação de rua. A gente aprende como é que é o trabalho de reinserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Vocês têm trabalho de qualificação, é isso? Temos também, Cadu. A gente, na verdade, como eu falei, né? A gente entende que a pessoa não está na rua por um motivo. Então, assim, eu trabalho do Instituto Lar, eu sou voluntária do Instituto Lar, a galera lá, todo mundo é voluntário. E a gente tem currículo, né? O dia da empregabilidade, a gente faz currículo para as pessoas, a gente escreve a galera nas vagas que estão em aberto, faz orientação para entrevista. A gente tem também atendimento psicológico, porque não é só o emprego, às vezes a pessoa ganha o emprego e não consegue sustentar, porque está acostumada, né, a não ter regras, não ter horário. Todo trabalho você tem um chefe, tem pessoas com quem você tem que conviver, que às vezes você não gosta, mas faz parte, né? Você não dá para fazer tudo sempre que você quer. E a gente tem um filhinho que você já conhece, que é o da Rua para Você. É o primeiro negócio social voltado a pessoas em situação de rua. Cadu, um grande incentivador do da Rua Aliás, para deixa eu Você. pegar aqui, aproveitar que a gente está com Uhum. vídeo, estou com uma caneca aqui, ó. Uma caneca que eu mandei produzir lá no Da Rua para Você, né? Que foi produzida por um integrante do projeto. Minha caneca está aqui. A camisa, aliás, também a camisa foi feita lá no projeto Da Rua para Você. E, enfim, é uma coisa genial. Só fiz esse parêntese para que a Mariana pudesse dar continuidade a isso. Eu fico muito orgulhoso de, enfim, ver que isso está dando certo. E não só ver, né, Cadu, é participar, porque você acredita, você ajuda a gente a acreditar junto e continuar caminhando. Porque a gente vê que assim, né, o da Rua para Você surgiu para fazer isso, né? Para devagarzinho ir acostumando algumas pessoas a voltar nesse quadradinho que a gente tem que entrar para conviver em sociedade, né? De respeitar o espaço do outro, de cumprir regras, de cumprir horários. É um curso de capacitação, né? A gente oferece capacitação em estamparia para pessoas em situação de rua. E aí a gente seleciona sempre um aluno por turma, né? Assim, um por vez por enquanto, que a nossa demanda ainda não é tão grande. Nossa sonho, quem sabe a gente faz aí 10 por vez, para a gente acompanhar de pertinho, assim, para a gente realmente dar a mão e acompanhar aquela pessoa com a intenção mesmo de que ela retome as rédeas da vida dela, né? A autonomia dela. Pode acontecer de não dar certo? Pode, a pessoa pode voltar, ter uma recaída no meio do caminho, pode acontecer, mas assim, a gente vai acreditando que não vai acontecer. E a gente tem histórias muito boas, assim. É muito bonito ver quem já saiu da rua voltando como voluntário, voltando para ajudar, voltando de uma outra forma para a instituição para retribuir um pouquinho daquilo que recebeu, né? Então, esse aluno que a gente seleciona, a gente oferece moradia, né, um espaço para que ele consiga, né, porque você sair da rua, estando na rua, é muito difícil. Então, quando a pessoa tem já não precisa mais se preocupar onde comer, onde tomar banho, usar uma roupa limpa, se preocupar com os olhares dos outros, e consegue focar só, né, nela mesma, tipo, o que eu posso fazer agora para eu sair dessa situação, a pessoa já sai daqui e já vai para um outro patamar, né? E aí, enfim, né, a gente também oferece atendimento psicológico para essa pessoa. A Paulinha, que coordena, a Ana Paula Rios, né, também engenheira de produção brilhante, que coordena o Da Rua para Você, ela é uma pessoa que se importa, de verdade, com aquele aluno que está ali passando por esse processo dos 3 meses que o Da Rua para Você oferece. Então, manda mensagem, conversa, tem uma série de oportunidades que ele tem de falar em público, de vender, sabe? Que
que isso daí ele vai ganhando pontinhos, vai ganhando várias características, assim, recuperando, né? Ganhando não, recuperando autoconfiança, autoestima, se sente útil. É muito, muito, muito legal, vale todo mundo conhecer. E esse trabalho do Da Rua para Você, ele só é mantido com os pedidos, né? Porque ele é um negócio social. Para que ele se sustente, as pessoas têm que encomendar camisa, caneca, igual o Cadu faz, aí sempre incentivando para que essas pessoas tenham onde trabalhar, o que fazer, o que produzir, e também todo mundo ganha uma bolsa, é claro. E nesse momento está parado o projeto, nesse caso, por conta da pandemia. necessidade, né, da pandemia. Isso, mas depois que a pandemia acabar, volta com tudo. Agora, assim, no Instituto Lar, a única coisa que está funcionando realmente é distribuição de quentinha e doação de cesta básica. A gente ajuda, assim, a gente até conseguiu, tá? A galera, os voluntários do mercado de trabalho são muito empenhados. Teve um senhor que já participava antes, a gente já tinha o currículo dele, já sabia o perfil dele, e ele começou a trabalhar numa rede de supermercados, na parte de laticínios, agora, no meio da pandemia. Olha! Está super feliz, mandou mensagem semana passada para o voluntário, agradecendo, dizendo que já foi ao banco renegociar as dívidas dele, que ele está se sentindo útil. Também teve um outro que começou a trabalhar numa rede de orgânico, montar, né, aquelas cestas orgânicas. Então, mesmo na pandemia, a gente conseguiu ainda resultados. Olha, dá para emocionar. Realmente a gente acha que não consegue ver a outra metade do copo e a outra metade do copo está aí, né? A Mariana, em 30 segundos, contou 2 casos que, nesse momento, tá todo mundo falando, não, desemprego. O Barroca falou isso, problema da economia. Não adianta você falar economia e não falar de saúde, de vida. Então, tá aí, 2 casos em 30 segundos que foram colocados no mercado de trabalho. Eu sei que é difícil, vai ser difícil, a gente sabe de tudo isso, mas com calma, com paciência, conectando essas situações e fazendo uma grande rede do bem, acho que a gente vai conseguir sair dessa muito rápido. Queria que o Barroca contasse para a gente também, a colocação do Barroca é bem objetiva. A gente está com a grande expectativa do momento hoje remédio ou vacina? Temos esperança de que primeiro? Ou do que primeiro, Barroca? Bom, eu acho que a rede de pesquisa de remédios, a indústria farmacêutica que está pesadamente investindo nisso e vai cobrar um preço, né, é capaz de que saia alguma coisa antes do que a vacina propriamente dita. Eu só queria, porque eu ouvi isso tudo e não falar nada, é um negócio de então tá bom, fala e depois você... Aí eu te pergunto da vacina e do remédio. Ótimo, pronto, combinado. Eu acho que foram colocadas coisas aqui fantásticas, né? Quer dizer, eu acho que a Jane, quando fala de sustentabilidade, eu queria acrescentar um pontinho. Né? A nossa matriz energética, investir em petróleo, né, é um negócio do século XIX. Né? Quer dizer, a gente está na contramão da energia solar, da energia eólica, que já existe. A gente não está falando de sonho, a gente está falando de de mudança de uma matriz que deixa a gente com um grau de energia limpo, né, e muito mais saudável, que o mundo todo está indo para isso, inclusive. Né? Quer dizer, a gente continua achando que o futuro é petróleo. E num país, só complementando, num país que tem pouco sol e pouco vento, né? Como o Brasil, né? Ou seja, gente, já está aí, né? O que o resto do mundo sonha em ter, a gente tem, e a gente até faz um trabalho bacana, mas pode ainda, né? Melhorar exponenciar muito. Isso aí, né? É verdade. Essa foi a Giane. Tá bom, vamos lá. Márcia. A Márcia, quando fala dos espaços, dos novos espaços, né, a gente está vendo que o arranjo, né, o arranjo terapêutico, ele sofre as adaptações que talvez ele tenha que sofrer mesmo. Né? Quer dizer, talvez a melhor forma de eu vir atender uma pessoa com um grau de dificuldade enorme de sair de casa seja através da tela de um computador, né? E não enchendo ela de remédio para que ela então vá claudicante até o consultório. Né? Claro que eu estou fazendo aqui uma
uma situação, um exemplo mais no absurdo. Mas eu acho que são novos espaços, é um Durante que está se construindo. E a Mariana, quando fala dos projetos todos, e desse projeto de fazer, de reinserir as pessoas, lembra, na saúde mental, os projetos terapêuticos que a gente tinha, né? Era o último estágio que a gente procurava colocar, reinserir a pessoa dentro do mundo produtivo. E eu acho assim bacanérrimo, um negócio que eu quero depois saber, porque eu fico assim bobo, como ninguém do Sistema S acordou para uma coisa até agora dessas, porque cada uma dessas histórias é um mundo. Cada uma dessas histórias é um cidadão. É alguém que está saindo de uma situação de não cidadania, né, de estar à margem para uma situação. Então, eu não podia... Eu sei que não foi nada da pergunta que você fez, enfim, mas deixar de falar que são projetos e pensamentos e debates que têm que ser estimulados. Não dá para a gente achar que vai viver no século XXI com petróleo, assim como conviver com não cidadãos. Não. Essas pessoas são um atalho, né? São um corte dentro da mesmice da sociedade. Então, eu acho que vocês estão de parabéns, enfim. Ele ficou devendo para a gente a curiosidade, né? A expectativa do que vem primeiro, o remédio ou a vacina, Barroca? Eu sei que a ciência está trabalhando muito, né? As empresas estão trabalhando muito. Você já falou, vai ter um custo alto para todo mundo, mas é a grande expectativa para a gente poder, de alguma forma, voltar a um normal, com um novo pensamento, principalmente. E aí, Barroca? Eu acho que essa questão, inclusive do custo, eu só fiz um levantamento, mas eu acho que há a possibilidade de você... Esses institutos estão fazendo, e muitas empresas estão fazendo pesquisa com um incentivo governamental. Então, havendo a necessidade da sociedade de você quebrar uma patente para você poder produzir e pagar efetivamente a essa empresa, mas não deixar uma pílula custar R$500, é possível. Eu acredito que a vacina tenha uma possibilidade maior pela expansão da rede de pesquisa que a gente tem hoje no mundo. Ou seja, são multicentros testando ao mesmo tempo, né, tipos de vacina um pouco diferentes. Acho que isso é uma impressão. Eu acho que a vacina vai custar um pouco a chegar, a gente tem que falar em 2021, mas não acho que vai ser de curto prazo, até porque tem que ser segura, né? Agora, a gente tem que se inspirar no Oswaldo Cruz, né? Quer dizer, desculpa, na hora que tiver vacina, é um bem-estar maior que se coloca. A gente vai aplicar, as pessoas vão ter, os brasileiros vão ter que se vacinar, até por uma questão de saúde pública, né? Onde o público é maior do que o individual. Então, eu acho que vai ter vacina, ela vai vir antes, mas vai ter uma etapa de produção e testagem que tem que ser cuidadosa, né? Quer dizer, eu acho que hoje esse é o nosso futuro mais próximo. Agora, o futuro imediatíssimo é organizar a rede de saúde no Brasil, tanto a privada quanto a pública, e fazer elas conversarem, porque não existem dois brasileiros, existe um brasileiro só, né? Então, fazer essa articulação, fazer essa ponte, né? Fazer essas observações, eu acho que é absolutamente fundamental. Me pergunto, por que não leva vacina? Por que uma empresa que tem plano de saúde, que contrata um plano de saúde,
essa operadora não pode levar vacina de influenza, vacina de H1N1 para o chão de fábrica. O funcionário, muitas vezes, não pode sair da empresa para perder um dia de trabalho. Então, eu acho que existem ações conjuntas em saúde, e a minha opinião é que vai haver saúde privada no Brasil por conta de... Espero que aumentem os investimentos da saúde pública. Melhore a gestão. Mas hoje teria que quintuplicar o orçamento e a gente sabe que ainda não temos isso. Mas programas de saúde que levem em conta as duas realidades são absolutamente fundamentais para um futuro com vacina. Boa. Bom, dito isso do João Barroca, eu queria agora chegar ao final do programa, passar rápido, e agora é a hora que eu pergunto para vocês, para cada um dos nossos convidados e das nossas convidadas. Vou começar com a Giane. Giane Gatti, nossa jornalista e palestrante, fala para mim qual é a sua razão social. A minha razão social é a gente entender que temos um impacto enorme no planeta e que a gente pode viver de uma maneira feliz, saudável e sustentável, mudando alguns hábitos. A gente tem como viver de uma maneira mais feliz, uma maneira mais sustentável. Isso é que me tira o sono, isso é o que me faz acordar todo dia de manhã. A gente está nesse mundo para grandes feitos, a gente não está aqui para sofrer, para viver ondas de calor, terremoto, enchente e fome. A gente está aqui para ser feliz e impactar positivamente a vida dos outros. Muito bom. Aproveita e diz como é que a gente acha a Giane Gatti nas redes sociais, como é que a gente acha você, até para contratar sua palestra também, que é importante a gente ouvir mais falar sobre sustentabilidade. Eu tenho um blog conteúdoquefazbem.com.br, onde eu escrevo sobre sustentabilidade, meditação e vegetarianismo. Escrevo também bastante nas redes sociais, principalmente LinkedIn, Giane Gatti, Gianegatti. É só jogar no Facebook, Instagram e LinkedIn que me encontra. Boa. E você também encontra ela depois no podcast aqui do Razão Social e também no nosso YouTube, no canal no YouTube. Vai estar tudo lá, tudo para você acompanhar depois que você ouvir aqui na 94 FM, sempre em primeira mão. Márcia Maron, agora é a sua vez de dizer para a gente, Márcia Maron, psicóloga e psicanalista, qual é a sua razão social? É o acolhimento. Gosto muito dessa palavra. Se eu pudesse apenas definir a minha razão social com uma única palavra, seria essa, né? Acolhimento à dor. Então, olha, muito bom. Uma palavra objetiva que representa muita coisa em relação ao momento que a gente está vivendo hoje, Márcia. Parabéns. E aí, como é que a gente acha a Márcia Maron nas redes sociais? Como é que a gente pode entrar nesses projetos, né, de psicólogos e psicanalistas que estão se voluntariando? Esse projeto, ele está no G1, então muita gente achou a gente porque foi feita uma entrevista, então acharam por lá, por esse canal. A lista completa está lá, com os telefones. Tem o meu Instagram, é Marcia_Maron. E eu estou também, eu faço parte da diretoria do Instituto Cultural Freud, que é na Lagoa, mas agora está fechado, mas a gente está funcionando com um site. E lá tem uma clínica social que não é voluntária, mas a pessoa paga aquilo que pode pagar. Então, vocês podem me achar também por lá, institutoculturalfreud.com.br. Tem todas as informações lá, tem cursos, tem palestras e tem essa clínica social. É só se inscrever. Muito bom, Márcia. Agora, vamos lá para nossa engenheira de produção e cofundadora do Instituto Lar, Mariana Machado. Conta pra gente qual é a sua razão social. Eu acho que a minha razão social é ser uma pessoa melhor a cada dia, né? Eu olho para a Mariana de 5 anos atrás e tenho orgulho. Eu quero que a Mariana, daqui a 10 anos, também olhe, tenha orgulho, veja quanto cresceu, quanto aprendeu, quanto que, né? Porque é como as meninas aí falaram, né? A gente não pode fazer nada pelo outro, né? A gente só pode fazer pela gente. E
dar o nosso melhor sempre, né? E que o nosso melhor impacte positivamente o nosso redor, né? Não só o nosso umbiguinho, né? Mas que a gente dê o nosso melhor para melhorar também a vida, né? O nosso entorno. Então, acho que minha razão social é ser uma pessoa melhor cada dia. Boa, você falou inclusive da minha teoria de novo conceito de civilização, que é o umbiguismo. A gente precisa largar um pouquinho, né, do nosso umbiguismo. Então, você tem toda a razão de falar aí para a gente parar de olhar um pouco para o nosso umbigo, Mariana. E como é que a gente acha você ou acha o Instituto Lar, o projeto nas redes sociais? Vamos lá. E quem quiser ajudar também, participando, comprando assim que as coisas voltarem ao normal, indicando os produtos lá da rua para você. Isso. E aí, Mariana, como é que a gente acha? O site do Instituto Lar é www.institutolar.org.br. A gente está no Instagram e no Facebook também, @Instituto Lar. E o da Rua para Você também tem um canal próprio, @da Rua para Você. Para você não, da Rua para Você. Aí lá dá para ver todos os produtos que tem. Tem um pouquinho das histórias de quem já passou por lá. Um pouquinho da forma como a gente tenta, o nosso olhar, né, para trabalhar nessa reinserção. Muito bom. Então, de novo, da Rua para Você, você acha o contato de vocês lá, não é isso? Isso aí. Então, tá bom. Quero mandar um beijinho aqui para Paulinha e para Mariá, não é isso? Que são duas parceiras de vocês também, no Banho da Alegria, que eu tô louco para conversar com elas. Mas a Paulinha, inclusive, tadinha, tá com a Covid, né? Tá se recuperando bem. Então, mandar um beijo para a Paulinha, mandar um beijo para todas vocês aí que estão aí acompanhando a gente à distância. Então, tá dado o nosso recado. Meu caro João Barroca, médico especialista em gestão hospitalar. João Luiz Barroca, então, qual é a sua razão social? Bom, a minha razão social é o tamanho da minha ignorância, né? É o que me faz acordar todo dia e ficar espantado de quanto eu não sei, né? E vou atrás daquilo que procuro via descobrir, procuro via confirmar. Fiquei com esse péssimo hábito de não acreditar de cara naquilo que eu estou lendo, especialmente naquilo que é assim uma coisa muito impactante. Leio, né? Busco as fontes, leio. Tenho um mau hábito, sabe aquele negócio que o sujeito escreve qualquer coisa, você não clica? Não, eu clico. Né? É o chato que clica. E aí eu vou dizer, olha... Não, chato não, é o cara que faz certo, Barroca, pelo amor de Deus. Esse negócio é de 1990 e qualquer coisa, não é da agora, enfim. Então, isso me impulsiona, né? Quer dizer, não é o conhecimento, mas é o tamanho da minha ignorância, que é abissal. E, em termos de inserção, de produção, é a cidadania, né? Evidentemente, no pouco que eu puder ajudar, eu estou numa função hoje que pode ajudar um pouco, eu vou exercer isso no limite da minha competência, claro. Boa. E o Barroca, que além de médico, né, e tem todo esse trabalho voltado para a gestão hospitalar e tudo mais, também é fotógrafo. Então, como é que a gente acha o Barroca, que é fotógrafo ainda nas horas vagas, dessas horas vagas que ele tem? Aliás, um parênteses que é importante, você falou da ignorância, a Mari falou da questão, né, do umbigo, você falou agora a questão da ignorância, eu estou afinado com vocês. Eu adoro dizer que eu sou um cara ignorante, porque só assim a gente garante que a gente está aprendendo alguma coisa e deixa de ser ignorante sempre, todos os dias. Então, adoro errar para aprender e sempre, né, entendendo que se eu aprendi, eu não posso errar mais. Isso é fato. Mas eu acho importante essa questão da ignorância. Como é que a gente acha você nas redes sociais? Então, eu queria divulgar um link, né, do trabalho, né, é um link do trabalho da Ouvidoria Geral da União, é uma página, né, www.falabr.org.br,
É da Controladoria Geral da União. Esse Fala BR, o cidadão vai quando olhar a página, vai ver um clique de denúncia, uma área para denúncia, uma área para reclamação, isso de todos os órgãos. Então, quanto mais os cidadãos usarem, né, essa ferramenta, mais o Estado, através do governo, tem que prestar serviços. Bacana. Meu e-mail é jbarroca@gmail, né? Eu tive que olhar aqui no Instagram rapidinho. Colou, fez uma cola. O negócio do Instagram é Barroca. E o do Facebook é João Luiz Barroca. Bacana. Enfim, eu sou achável em qualquer desses lugares. Depois a gente coloca também no Razão Social, divulga aí nas nossas plataformas no Instagram também. E olha, meus amigos, minhas amigas, muito obrigado mais uma vez. Foi um belo de um papo. Passou rápido demais. Giane, Márcia, João Barroca, Mariana, muito obrigado mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Mantenham-se sadios, mantenham-se à distância, que tudo isso vai passar, eu tenho certeza disso, tá bom? Muito obrigado. A gente vai fechando aqui o programa. E hoje eu queria dedicar o nosso programa Razão Social a um querido companheiro que se foi essa semana. Jimmy Hall, você é o cara do rádio, você é o cara da comunicação. Então tá feito aqui esse programa dedicado a você. E a gente volta na próxima semana com mais um Razão Social, Conectando Ideias.